candidato ou candidata que vai participar do processo seletivo da pós-graduação em dor Unifesp 2023. Tudo bem com você? Vamos para a nossa aula 2 então, sem enrolação. Então na aula 2 eu vou falar para vocês um pouquinho, eu vou recordar as grandes vias aferentes, no caso, vias de dor e temperatura. E para a gente começar a falar das vias de dor e temperatura, tá? Eu quero começar lá dos receptores. Então vamos aqui, eu vou apresentar para vocês aqui nessa lâmina a classificação dos receptores com relação ao seu posicionamento no corpo. Então eles podem ser classificados como esteroceptores, interoceptores ou visceroceptores e proprioceptores. Os esteroceptores são aqueles receptores que estão distribuídos ao longo do nosso sistema tegumentar. Visceroceptores ou interoceptores, o próprio nome já diz, é aqueles que estão distribuídos na parte interna com relação às nossas vísceras. E os proprioceptores são aqueles relacionados às estruturas que compõem o aparelho locomotor, como músculos, tendões, ligamentos e estruturas interrelacionadas, tá joia? Então aqui a gente pode ver, né, a distribuição, nós temos lá as terminações nervosas livres, que está relacionado, né, a gente fala muito, né, de dor e temperatura, calor, cócega, prurido, são os receptores não encapsulados que têm a responsabilidade de perceber estímulos de alto limiar. Então uma pressão um pouco mais aumentada, uma temperatura para mais, acima de 45 graus, uma temperatura abaixo de 20 graus, tudo bem? Então ele percebe, né, variações de pH, né, que diminuem muito esse pH, gerando um pH mais ácido, ou aumentam demais o pH, deixando esse pH mais alcalino, a ponto de irritar ou gerar algum dano tecidual real, enfim. São as estruturas que vão perceber estímulos supralimiares. Assim como eu tenho terminações nervosas livres, eu também tenho o quê? Discos de Merkel, que estão relacionados à percepção de tato e pressão, os bulbos terminais de Krause, com relação a frio, os plexos de raízes pilosas, o tacto, corpúsculos de Meissner, tato, pressão e vibração, corpúsculos de Patini, pressão e vibração, corpúsculos de Ruffini, tato. A gente percebe que tem alguns, né, que fazem a mesma coisa, só que na verdade não. Depende do limiar, depende da variação de temperatura, tudo bem? Tudo isso vai influenciar a detecção do estímulo pelo receptor e eventualmente a sua transdução, ou seja, transformar esse estímulo com determinado limiar em potencial de ação elétrico, tá joia? Quando ele fez esse trabalho e transformou o estímulo em um potencial de ação elétrico, ele tem que percorrer uma via periférica até o centro. E quais seriam as vias periféricas? Olha lá as fibras, ó. Então, especificamente, né, nós vamos falar especificamente de dor e temperatura. Nós temos as fibras nervosas periféricas A delta e C. Tudo bem? A delta tem um conteúdo de mielina, C é a mielínica. Tudo bem? Aqui nós temos, né, o diâmetro, né, da fibra delta de 1 a 5 micrômetros, a fibra C 0,2 a 1,5 micrômetros, tudo bem? E em virtude da mielina, né, do fato dela ser um isolante, ela melhora a velocidade de condução nervosa, ela aumenta a velocidade. Então olha lá, a fibra delta, a velocidade de condução nervosa varia de 5 a 30 metros por segundo, e as fibras C, amielínicas, tudo bem? Elas também são fibras de dor e temperatura, consideradas fibras de dor lenta, e a velocidade varia de 0,5 a 2 metros por segundo. Beleza? Se você for tendo dúvida, você coloca para mim na descrição. Legal? Coloca aí na descrição, depois eu vou deixar um link para vocês podem entrar em contato e tira suas dúvidas antes dessa prova, legal? Eu vou estar à disposição aí para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Valeu? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, agora nós vamos da periferia para o centro. E no centro, o que importa para a gente, se vocês olharem nessa imagem, olha lá, o número 3 com a letrinha A, minúscula, 3A. 3A é o nosso tracto espinotalâmico lateral. E por ele passam esses estímulos que eu falei para você de dor e temperatura. Quem é o receptor lá na periferia? A terminação nervosa livre. Então não importa se ela esteja posicionada
ao longo do meu sistema tegumentar, nos visceroceptores ou próprios receptores. Terminação nervosa livre vai detectar estímulo supralimiar, vai fazer a transdução desse estímulo, as fibras nervosas periféricas, A delta e C, conduzem até o centro e no centro quem manda é o tracto espinotalâmico lateral. Legal? Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Bom, aqui eu tenho o H cinzento e aí olha só por onde que esses estímulos da periferia vão entrar no centro, ó. As fibras nervosas A delta, eles vão entrar aqui, né, pelas lâminas de Reched, né, nós temos as divisões da lâmina de Reched, e aí, de um lado, a gente analisa a distribuição em lâminas, do outro lado, a gente analisa o núcleo dos neurônios, tá? E aí nós vamos analisar lâmina 1, lâmina 2 e lâmina 5, são as lâminas de interesse. Nas lâminas 2 e 5, preferencialmente estímulos conduzidos por fibra C, dor lenta, e lâmina 1 e 2, preferencialmente estímulos conduzidos das fibras A delta, tá joia? Importante frisar que a na lâmina 1 é distribuída ao longo principalmente na lâmina 1 e 2, a substância gelatinosa de Rolando, tá bom? E nós vamos entender qual que é a importância dos núcleos dos neurônios que formam a substância gelatinosa de Rolando, tá bom? Agora, peço a atenção de vocês, mais uma vez, pega lá o papelzinho e a caneta e vamos anotar essa sequência aqui. Vamos falar primeiro da via neoespinotalâmica. Então, via neoespinotalâmica é a via relacionada especificamente ao trato espinotalâmico lateral. Então, vamos aqui, ó. Então, tudo começa no receptor. O receptor vai detectar o estímulo. Ele é supralimiar, então ele faz a transdução, independente da natureza do estímulo, se é mecânico, se é térmico, ele faz a natureza, ele faz a transdução, ele pega esse estímulo mecânico supralimiar e transforma em potencial de ação elétrico. Ok? Bom, primeiro neurônio. A transmissão ela vai acontecer até o gânglio espinhal da raiz dorsal. O segundo neurônio está lá na lâmina 1 de Reched, como a gente viu anteriormente. Decussação, ocorre esse cruzamento, tá bom? Vai para o funículo lateral oposto. Inflete cranialmente, agora nós temos lá o estímulo subindo. Lá na região pontina, as fibras se unem com o trato espinotalâmico anterior, formando o lenisco espinhal. Faz uma sinapse com o terceiro neurônio no núcleo ventral posterior do tálamo, que é uma importante estrutura relacionada com a modulação do sintoma, tá bom? E chega até o giro pós-central nas áreas 3, 2 e 1 de Brodmann, no lobo parietal, é onde está o nosso córtex somatosensorial. Ali vai ocorrer o quê? A interpretação. Na verdade, ali nós vamos ver o quê? Aonde que foi aplicado esse estímulo. Então aqui tá nesse esquema que eu montei para vocês, a gente avalia tudo, né? Então a gente avalia da transdução, a condução, a modulação e a interpretação do estímulo. Beleza? Olha lá. Então eu tenho a percepção e localização do estímulo. Tudo bem? Aquela dor protetiva, aquela que vai afastar você do estímulo, da fonte noceptiva, da fonte de nocepção. Só para concluir, vamos analisar agora a via paleoespinotalâmica. Tudo bem? Então, quem é responsável por essa via? O tracto espino-reticular. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho o receptor, vai trabalhar da mesma forma, tá bom? Ele vai fazer a transdução do estímulo. Aí eu tenho lá o primeiro neurônio, a transmissão ela vai acontecer novamente até o gânglio espinhal da raiz dorsal, tá bom? Depois eu tenho o segundo neurônio posicionado na lâmina 5 de Reched. Uma parte do estímulo cruza, outra parte do estímulo inflete cranialmente, ele sobe do mesmo lado. Agora o terceiro neurônio está localizado no tronco encefálico, na formação reticular, por isso espino reticular. Quarto neurônio, nos núcleos intralaminares talâmicos ou do tálamo.
É uma via não somatotópica, diferente da via anterior. Então a via anterior ela é somatotópica porque se o estímulo noceptivo, se a fonte de nocepção for aqui, eu tenho meu mapinha lá no córtex somatosensorial e lá quando for interpretado ele vai falar exatamente a posição do estímulo, para que dê tempo de eu fazer a retirada e me afastar da fonte de nocepção. Aqui não. Então eu tenho lá, ó, como é não somatotópico, eu tenho lá uma redistribuição em regiões do lobo frontal, sistema límbico e ínsula. Por isso que a dor ela é mais difusa e é por isso que existe uma relação com os aspectos emocionais da dor. Tudo bem? E aqui está um grande resumo disso que a gente acabou de falar. Então eu tenho a primeira etapa, que é a transdução, né? Então olha lá, etapas da nocepção. A primeira etapa, a transdução. Na palma da mão a gente vai ver lá a fonte, né, de nocepção primária e depois a parte de hiperalgesia secundária ao redor. Eu tenho a transmissão do estímulo pelas fibras A, delta e C. Eu tenho a entrada no centro, tudo bem? A gente vai olhar aqui o H cinzento na nossa medulinha. E aí nós temos as duas vias acontecendo simultaneamente, tudo bem? Uma via somatotópica que vai ocupar regiões do meu córtex somatosensorial, isso vai depender de qual região do meu corpo, no caso aqui a mão vai chegar na região que eu tenho a área de representação da mão, para ocorrer a percepção. Mas engraçado é que antes de ocorrer a percepção, eu tenho um freio, né? Vou dizer assim para vocês, eu tenho um freio, eu tenho uma contenção de entrada de estímulo noceptivo. Então, eu tenho transdução, transmissão. E quando está lá no centro, eu vou tendo o quê? Eu vou tendo regiões que vão frear a quantidade de nocepção que vai entrar e que vai chegar na quarta etapa, que seria a etapa de percepção. Então, eu tenho uma modulação. Então, quando ele passar pela substância gelatinosa de Rolando, vai ocorrer o quê? Liberação de substâncias analgésicas. Quando ele chegar no núcleo ventral posterior do tálamo, quando ele chegar na substância cinzenta periaquedutal, eu vou ter mais liberação de substâncias analgésicas. E tudo isso com um único objetivo, diminuir, né, a intensidade de dor percebida. Tá joia? Então, como a gente pode ver aqui, né, olha lá no mesencéfalo, a parte superior da substância cinzenta periaquedutal e periventricular mesencefálica. Elas vão liberar encefalinas. Na parte inferior da ponte, na parte superior da medula espinhal, eu tenho liberação lá nos núcleos magno da RAF, núcleo reticular gigante celular e coluna dorsolateral da medula, serotonina. E na lâmina 2 de Reched, nos núcleos intralaminares da medula espinhal dorsal localizados na substância gelatinosa de Rolando, a liberação de encefalina e endorfina. Então a ideia é o quê? É conter a entrada de estímulo noceptivo, é diminuir essa nocepção. Então a gente, né, tem muita gente que costuma dizer, a gente nunca sente a dor real, tudo bem? Porque ocorre sempre esse freio, essa contenção do estímulo doloroso. Fechamos mais uma etapa, nossa aula 2 termina por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre definições e conceitos. Essa de todas as aulas, sem dúvida nenhuma, é a nossa aula mais longa, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, coloca aqui para mim nos comentários ou manda diretamente. Eu vou colocar um link para vocês aqui. Vocês podem entrar em contato direto comigo para tirar todas as suas dúvidas antes da prova. Legal? Então vamos lá, galera. Até a próxima aula. Fui!